E aí, pessoal? E aí, senhor Patrick Nofel, como vai, senhor? Tudo ótimo por aqui, contigo, senhor Giovanni, como estão as coisas? Tudo certo também, obrigado por perguntar. Então, nós começamos mais um episódio do InPodcast, episódio 40, hein? Olha só, um número redondo, importante, né? É o podcast cuja audiência, cujos entrevistados são interessantes, são inovadores, são inteligentes e agora também são inconformados, né? Acho que é isso, né, senhor Patrick? Número Isso, 40. número 40. Puxa vida, hein? Já gravamos bastante, hein? É, Mas eu tenho uma pergunta aqui para o senhor, inclusive. por favor, faça. Você gosta de design? Gosto, sim, o senhor sabe que eu gosto, inclusive até eu já contei que eu gostaria de ser designer, né? Teve uma professora que falou que eu não era um bom designer. Acabei indo por outros caminhos, assim, até relacionados, mas acho que eu nunca deixei de gostar do assunto, de ler alguma coisa, né? E de vez em quando me arrisco a fazer algumas coisas relacionadas a design. E também, dependendo de como se encara a profissão do designer ou a função do designer, acho que eu posso dizer que, de uma forma ou outra, acho que eu sou designer. Legal. Eu também gosto muito, né? Não sou designer de formação, mas sou designer de profissão já há quase 2 décadas, né? Mas Aham, percebo que atuar com design nunca foi tão desafiador. Sabia disso? sim. Como criar experiências, como que a gente consegue criar hoje experiências humanas em meio a um mundo dominado por dados, inteligência artificial e a tal da hiperconexão? Olha, Patrick, eu não vou responder essa pergunta, tá? Até porque o senhor entende muito mais de design do que eu, né? Mas essa pergunta vai ficar sem resposta? Claro que não, né? Até porque, por isso, nós trouxemos aqui um convidado que certamente sabe responder a essa e também várias outras perguntas sobre design, né? Então, o senhor Patrick Knofel, como já é a nossa tradição, já que nós estamos no programa número 40, a gente já tem tradições, né? Então, seguindo a tradição, o senhor, por favor, apresente o currículo do nosso convidado, por favor. Claro, é um currículo aqui bem interessante. Ele é bacharel em design pela UDESC, é mestre em design e expressão gráfica pela UFSC. Também na UFSC fez doutorado em engenharia de produção. É o terceiro pós-doutor que entrevistamos, pois ele fez pós-doutorado na Academy of Art University, lá em São Francisco, na Califórnia. É Terceiro professor, doutor. né? Terceiro Terceiro pós-doutor. doutor. Ótimo. É professor adjunto da UFSC, na graduação é professor do curso de design, é professor e vice-coordenador do programa de pós-graduação em design, e como se não fosse o suficiente, é também professor nos programas de pós-graduação em engenharia e gestão do conhecimento, onde coordena a área de mídia e conhecimento, né, que é o famoso ali, essa gestão do conhecimento, o famoso EGC. É um dos líderes do LEME, um grupo de pesquisa da UFSC que trabalha com o CX, o X, uso criativo de dados e IA generativa. É consultor em design, inovação digital, Customer Experience, que é CX, e User Experience, que é o X. Já participou de projetos em empresas como Natura, Paraty, Sebrae, entre outras. É também autor de 2 livros publicados por aquela editora muito legal, que é a Alta Books. Tem excelentes livros, a Alta Books. Acabou que isso é muito legal mesmo. O primeiro é Gestão Visual de Projetos, e o segundo é o recém-lançado Design 5.0, o lugar dos criativos da indústria digital. É inclusive sobre este último livro, né, o Design 5.0, que nós vamos falar bastante hoje. Então, senhoras e senhores, com vocês, professor Júlio Monteiro Teixeira. Palmas. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Queria primeiro aqui salvar o Giovanni e o Patrick pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui e respondendo já a primeira pergunta que foi esta oficial. Na minha concepção, sim, vocês dois atuam como designer e acredito que se tivermos alguns ortodoxos nos ouvindo e achando que vocês estão fora, pelo menos eu tenho garantia de que vocês se encaixam como profissionais criativos, e isso é o que tem mais valor para a indústria que a gente atua atualmente. Obrigado pelo convite. Olha aí, já deu certo o Já episódio. ganhamos o episódio aqui, né? Exatamente. Vamos bem, vamos bem.
Júlia, a gente costuma começar com uma mesma pergunta para todos os nossos convidados, né? E eu quero também saber a sua resposta. Como que você construiu a sua carreira? E, principalmente, como começou o teu interesse por design? Tá, essa é uma pergunta grande, de grande resposta, mas eu vou tentar dar uma encurtada nela, assim. Eu acho que grande parte dos meus alunos, se eu perguntar, vão ter uma trajetória parecida. Eu acho que no início meu principal interesse pela área de design é porque eu era do universo geek, assim, gostava de quadrinhos, gostava de uma série de coisas que designers gostam, gostava de desenhar, achava que tinha um certo talento para isso e foi ali, assim, vamos dizer, o meu funil de entrada nessa jornada, né? Mas lá dentro do curso de design eu comecei a entender outros caminhos, a desenvolver outras habilidades, e não que eu tenha deixado de parar de desenhar ou qualquer coisa desse tipo, eu faço até hoje, mas isso virou muito mais um hobby do que atividade que, de fato, eu presto dentro da área do design, né? Então, a minha jornada, assim, o meu interesse principal por essa área aconteceu assim, e aí eu fiz a graduação, e aí durante a graduação, assim como alunos inconformados com a metodologia da época, Uhum. achando que os nossos professores não sabiam nada sobre como deveria ser feito design, a gente foi procurar nossos próprios caminhos, assim, e resolvemos montar um escritório, assim, né? Onde eu aprendi quase tudo que não deveria fazer para ter sucesso na carreira, assim, e na minha primeira empresa, né? Mas foi um grande aprendizado, assim, principalmente a parte de empreender, onde abriu um leque, assim, de várias outras opções e possibilidades dentro do universo do design, assim, na parte mais empreendedora, assim. E aí eu comecei a buscar a carreira acadêmica em paralelo em dois fatos curiosos, assim, né? O primeiro é que eu tinha um colega que tinha uma conexão, assim, com o pessoal da prefeitura de Florianópolis e tinha bem na frente do nosso escritório, ali onde é a Concap, ali perto do Itacurubi, ali para quem conhece Florianópolis, um centro de reciclagem e triagem de lixo, onde tinha a oportunidade de ensinar no EJA, né, na Escola de Jovens e Adultos, né? Então, um programa básico, assim, de alfabetização, né? E aí eu falei, pô, vou me aventurar nisso. Eu gosto de apresentar os projetos aqui, eu acho que eu posso estar ajudando alguém. Com certeza não seria o melhor professor, mas na ausência de qualquer um ou outro, acho que melhor um professor ruim do que eles não terem um professor. E aí eu me apaixonei pela prática, gostei, assim. E aí, paralelamente, eu busquei o mestrado também, porque a parte de gestão na minha formação de graduação não foi muito forte, assim, e eu queria aprimorar. E aí tinha recém-aberto um mestrado onde hoje eu sou professor, que era um mestrado em gestão de design, e aí eu falei, bom, eu era jovem ali, não tinha grana para fazer um MBA, não tinha grana para fazer uma especialização dessas mais famosas, e resolvi entrar no mestrado muito mais por isso. Mas ali eu comecei a agarrar a carreira acadêmica, assim. Então, na carreira acadêmica, eu comecei a perceber que um lado ajudava o outro. Tipo, eu era melhor acadêmico porque estava no mercado, eu era melhor em mercado porque estava com o pé na academia, eu abordava as coisas de uma forma um pouco mais profunda, ou talvez um pouco mais estruturada. Começou a chamar minha atenção, assim. Então, eu resolvi topar esse desafio e trabalhar minha carreira em paralelo, um pé no mercado, um pé na academia. Chega no final do ano, tu está quase partido no meio, mas é uma experiência que vale a pena, assim, que tem valido a pena. E aí como você está na academia e no mercado, um universo de possibilidades começa a se abrir, assim. Então, nos últimos 5 anos, aí, 10 anos, melhor dizendo, né? Eu comecei a atuar em bastante consultoria e algumas frentes na área de marketing digital, inteligência digital, experiência do consumidor no universo digital, e isso abriu, assim, um universo de possibilidades para ser exploradas, que é o que eu exploro até hoje, tanto na academia como no mercado. Então, eu comecei a perceber que onde eu ganharia maior profundidade era se eu fundisse as atuações. Então, não importa se eu estou no mercado ou na academia, essas são sempre as minhas áreas de interesse, né? Basicamente essa é a trajetória, sabe?
Muito uma legal. longa trajetória para reduzir assim é difícil, né? Mas muito, muito legal sua trajetória, assim, e muita gente passa por isso, né? Leva a vida profissional, tenta conciliar com a acadêmica, tenta estudar mais, né? E a gente sabe o quão desafiador isso é, né? A gente gosta dessa conversa também entre academia e mercado, é muito bom, muito interessante. Júlio, o livro Design 5.0 sai do Leme, né? O grupo de pesquisa do qual você é um dos líderes, né? Explica para a gente um pouco mais sobre esse grupo de pesquisa e também como que foi a ideia da criação do livro. Olha, o grupo de pesquisa, ele hoje já é um laboratório, né? Inclusive, a gente está dando mais um passo dentro da universidade. Teve um edital interno agora da Pró-Reitoria de Inovação, que está tentando acelerar os laboratórios e pegar até os mais aptos para transformar em spin-offs que vão sair de dentro da UFSC, né? Então, hoje, foram selecionados 10 laboratórios, a gente é um deles, e temos o orgulho, assim, de estar sendo acelerados por ele, por um programa extremamente profissional, mas que está bem no início, assim, né? Mas ele começou, como tu falaste, com um grupo de pesquisa. E esse grupo de pesquisa, inicialmente, assim, ele acabou sendo formado muito por conta do primeiro livro, Gestão Visual de Projetos. Ele abriu uma série de consultorias. Eu já era consultor do Sebrae há bastante tempo. Tinha um ex-sócio que me chamava aí para algumas consultorias que ele fazia. E aí eu falei, bom, agora eu estou aqui dentro da universidade como professor, tinha recém sido aprovado no concurso. Eu falei, não, vou ter que trazer para dentro da universidade, vou ter que trazer esses cérebros que eu estou ajudando a formar aqui para atuar junto comigo, assim. E eles adoraram, assim. Então, no início foi mais uma coisa de, tipo, juntar o que a gente estava fazendo para atuar junto, só que culminou junto com o meu ingresso também como professor nos programas de pós-graduação. Para quem está escutando, assim, e talvez não entenda muito bem como funciona dentro da universidade, não é o fato de você ser um professor concursado na universidade que você está dentro de um programa de pós-graduação. Você tem que ter uma produtividade científica, você tem que ter uma relevância e tal. Eu consegui demonstrar em 2 anos que podia estar lá dentro. E aí, estando lá dentro, eu tenho condição de ter alunos de orientandos, né, a nível de mestrado e doutorado. E foi esse time que eu chamei para compor o grupo, assim. Até hoje ele é formado majoritariamente por alunos de pós-graduação, né? Mas a gente tem alunos de graduação, egressos, alunos de outras universidades e tal. E esse grupo começou atuando assim no que a gente chama dentro da universidade de projetos de extensão, normalmente projetos práticos ou consultorias assim. E aí a gente foi pegando muita bagagem. A gente criava pequenos GTs de trabalho, grupos de trabalho assim menor para atender determinadas demandas. E a gente começou a perceber que a gente estava acumulando muita vivência empírica, muita vivência prática, assim. Sim. E que, especialmente na área digital, a gente enxergava, assim, poucas publicações mais densas, o compilado de estudos também científicos que eram um pouco mais densos, não tinha uma linguagem que conversava com o público comum, assim, né, com o público de mercado. E aí a gente falou, pô, acho que esse livro vem a calhar. E aí teve um momento que, tipo, acho que foi marco para todos nós em nossas vidas, que foi a pandemia. Então, do dia para a noite, as nossas atividades na universidade cessaram, assim, abruptamente. Aí, bom, como é que eu mantenho um grupo engajado? Como é que a gente continua tendo uma agenda se a gente não pode se encontrar fisicamente, se a universidade está parada, se as pautas estão paradas, né? Eu falei, bom, galera, o que vocês acham de a gente aproveitar esse parão para escrever o que a gente sempre reclamou, que não tinha uma literatura sólida e científica profunda que unisse ação de mercado com pesquisa científica. Aí, pô, acho legal. Aí surgiu o Design 5.0, assim. Eu já estava escrevendo alguns textos, assim, mostrei para os meus alunos, eles falaram, pô, legal. Falei, vamos cada um dividir em capítulos e cada um me ajuda com um capítulo. E aí o livro começou a andar. Só que de lá para cá, Giovanni e Patrick, foram 5 anos. Por quê? Porque a gente chamou o livro de Design 5.0, né? Mas, inicialmente, quando a gente começou a escrever na pandemia, todo mundo estava rotulando aquela indústria de indústria 4.0, né? E que era, assim, o que a literatura científica fala das fases da indústria, né? A mudança para o digital marcava o 4.0.
E aí eu lembro que uma das coautoras me indagou assim, falou, Júlio, mas o Kotler já lançou o Market 5.0, agora ele já lançou até o 6. 6. Uhum. Aí eu falei, bom, mas eu não consegui enxergar um marco, igual tem nas outras fases da indústria, que justifique o design 5.0. Não acho que nada mudou significativamente. Aliás, assim, fazendo um disclaimer aqui, eu também li o livro do Kotler e não enxerguei essa grande mudança, assim, mas eu queria, marqueteiramente, lançar o livro como Design 5.0 para ele não parecer um livro já lançado com cara de velho, né? Não ficar atrás do autor. Para nossa grata surpresa, a meu ver, tem um marco real como é que eu posso dizer? E nobre, que é a explosão, a popularização das inteligências artificiais em 2023. Então, no nosso livro, a gente usou o ano de 2023 como a virada de chave do trabalho dos criativos, porque acho que ninguém vai discordar de mim que mudou substancialmente a forma como a gente trabalha, né? Mudou. E está mudando ainda. A gente ainda não sabe o que está por vir ainda, principalmente da IA generativa, né? Porque ela fica mais poderosa a cada dia, né? Inclusive, falando sobre isso, no prefácio do livro tem uma citação da Daniela Rus, acho que é assim que fala, que até onde eu sei ela é uma professora e pesquisadora da área de IA lá do MIT. E ela diz assim, o verdadeiro potencial da indústria 5.0 está em projetar soluções tecnológicas que não substituam os humanos, mas que os empoderem e ampliem suas capacidades criativas e emocionais. Essa também é a essência do design 5.0? Eu acredito que sim, Patrick, é por isso que a gente colocou lá. Assim, a gente fez bastante experiência científica até com isso, depois eu vou comentar um pouquinho, mas, em linhas gerais, o que a gente acredita é na inteligência artificial como copiloto, né? Eu não vou aqui descartá-la a automatização plena, eu acho que ela tem seu valor, ela vai ser utilizada, mas no universo dos criativos, os resultados mais significativos e mais interessantes a nível de inovação que a gente enxergou foi utilizando a IA como copiloto. Então, ela é o teu parceiro de voo que fica ali do teu lado, fazendo as tarefas mais chatas, mais desagradáveis ou mais complexas, para que te libere para ser mais criativo, mais humano e mais relevante intelectualmente falando, né? Então a gente defende bastante isso. E a gente não defende assim só da nossa opinião, não. A gente foi tentar, assim, como cientistas, buscar examinar algumas hipóteses. Uma delas, inclusive, a gente vem aplicando sistematicamente. Por exemplo, a gente vem fazendo hackathons para uso de IA generativa com os nossos alunos de design, de publicidade, enfim, com criativos em geral, para desafios de soluções criativas. Então, a gente reúne o pessoal por 4, 6, 3 horas, dependendo do formato, dá um desafio criativo simples, assim, relativamente simples para eles, mas que eles usem inteligência artificial para resolver esses desafios. E foram experiências bem legais, tá? A gente está indo para o 6º agora, a gente já fez um em parceria com a Alemanha, a gente fez um em parceria com os Estados Unidos, a gente fez 2 em parceria com os Estados Unidos, na verdade, um remoto e um presencialmente. O governo brasileiro pagou para a gente ir até os Estados Unidos fazer essa experiência. E fizemos 2 dentro da universidade, com várias variações de formato a nível de teste, tá? A gente está tateando esse caminho. Mas a gente fez, por exemplo, começando com inteligência artificial e terminando sem, começando sem inteligência artificial e terminando com, né? Já fizemos de forma comparativa, com a inteligência artificial e sem inteligência artificial, desafios similares, e já fizemos com inteligência artificial durante todo o processo, utilizando como copiloto, né? Esse até é um trabalho de um aluno meu, o Gustavo, que está agora para defender o mestrado dele. Né? Então, fizemos bastante dessas experiências, assim, e o que a gente tem achado é justamente o que eu coloquei aqui no início da fala, que a IA, quando bem utilizada como copiloto, ela rapidamente empurra as soluções criativas para o limite da inovação,
e te deixa mais próximo de romper esse limite. Porque ela consegue, num nível de refinamento, deixar uma ideia que você não teria capacidade de analisar, porque ela exigiria um render mais complicado, porque ela exigiria uma finalização numa ferramenta vetorial ou numa ferramenta de imagem ou qualquer coisa nesse sentido, e te tomaria muito tempo para analisar essa proposta com algum nível de fidedignidade maior. Aí rapidamente te leva lá. E aí você já consegue analisar o potencial da ideia, e se tu gastou menos tempo para chegar lá, tu tem menos apego às tuas ideias. Porque o ser humano é apegado à ideia. Uhum. Então, se tu gastou menos tempo, se tu é um designer maduro, tu vai usar esse tempo que te sobrou para explorar mais alternativas. E aí tu vai conseguir escolher dentre essas a que tem mais potencial e fazer reciclos, usando ela como copiloto. Eu não acredito assim que o bom design vai tomar menos horas, não. Eu só acho que ele te faz chegar mais rápido na área limite, na área limítrofe do padrão que já existe, e aí te ajudar a ter alguns insights de ter ideias melhores, sabe? Sim. Inclusive eu tenho aprendido um termo e tenho lido sobre o assunto, que é co-inteligência. Como se a IA fosse uma co-inteligência. Quer dizer, a inteligência é nossa. A gente que refina, a gente que filtra, a gente que comanda. E ela ali como um ser, entre aspas, né, trabalhando junto com a gente, né, em todo esse processo. Então é muito interessante trazer isso à tona, né, porque muito designer está com medo de ser substituído pela IA. Gente, isso não vai acontecer. É só a gente aprender a usar da forma correta e que impulsione o nosso trabalho, né? É isso, basicamente. Posso fazer uma complementação em cima disso? Por favor. Assim, ó, o meu grande medo, e isso é comportamental em relação aos profissionais, é assim, ó, todo mundo que começou, por exemplo, a usar o Waze pela primeira vez, ele começa, por exemplo, duvidando do Waze, principalmente se tu for usar num lugar que tu já conhece, na tua cidade ou em qualquer lugar. Então, todo mundo começou a usar o Waze e falou, mas pelo amor de Deus, por esse caminho aqui eu sei que vai dar ruim, eu não vou por aqui e tal, eu vou pelo caminho que eu sempre fui. Aí você vai lá, pum, pega trânsito, né? Aí você começa a cada vez confiar mais no Waze e você vai relegando a ele todas as tarefas, né? Isso é bom, em parte, mas ele pode causar uma atrofia da tua capacidade de georreferenciamento, certo? Isso é um pouco mais complicado, um pouco mais nocivo. O que eu acho que é a linha tênue para os criativos trabalharem? Ainda que ela já entregou um resultado muito satisfatório para o processo que você está fazendo, você, enquanto profissional, precisa e deve explorar a cada vez mais ela, né? Você tem que continuar gastando o mesmo tempo. É muito convidativo quando ela te entrega um resultado satisfatório, tu aceitar ele. E aí, quanto mais tu vai aprendendo, que é igual a usar o Waze, quanto mais tu vai aprendendo, mais o teu prompt vai ficando mais assertivo, mais as tuas interações te levam a resultados mais rápido, e é mais fácil de tu entregar para a IA o resultado, né? Esse eu acho que é o senão do uso da inteligência artificial dos criativos. Você não pode deixar de ser o motorista principal, né? Então, a direção tem que estar na tua mão o tempo todo. Ela está ali realmente de copiloto, né? Tomando esses cuidados, eu acho que dá para usar quase que sem moderação. Muito bom, muito bom. Júlio, o livro de vocês propõe, como o subtítulo diz, né, definir o lugar dos criativos na indústria digital. Tá? Tradicionalmente, os designers eram associados à estética ou à parte visual. Né? Então, um lugar comum, que até pode parecer uma fala do passado, mas ainda tem muita gente que vê designer assim. Né? Eu mesmo lembro de algumas reuniões iniciais sobre a construção da rede de parques tecnológicos aqui no estado, que eu participei de algumas delas aqui em Lages, e uma vez eu falei sobre a importância de a gente falar sobre de design ser um dos pilares do parque tecnológico, e eu lembro que muita gente ficou me olhando meio com uma cara meio estranha, assim, né? E acho que ainda existe a imagem de um designer, mesmo no mercado digital, ou vamos pegar a imagem que o designer,
o lugar comum da imagem do designer no mercado digital é talvez assim, um cara que mexe no Figma, né? E então, na visão de vocês, nas pesquisas de vocês, enfim, o quanto os criativos já conseguiram ser vistos como profissionais estratégicos, né? Não no sentido de serem, obviamente, importantes, mas no sentido de construírem as estratégias das empresas. E o quanto você ainda acha que falta para os criativos, para que eles sejam percebidos realmente como parte da construção estratégica das organizações? Tá. Eu vou dividir essa resposta em algumas partes. Primeira parte 1, assim, eu acho que é o progresso histórico do reconhecimento da profissão, né? Uhum. E aí eu vou falar muito em nome do design, mas eu acho que isso aqui deve reverberar em todas as áreas criativas, né? Sim. Mas vamos lá. Eu comecei lá no início dos anos 2000 atuando como designer e eu tinha que explicar o que eu fazia antes de vender. Então, assim, eu acho que essa barreira em 90% dos cenários a gente já venceu. Sim. Então, assim, as pessoas já chegam sabendo o que a gente faz. Isso eu acho que é um grande progresso, assim. A gente está falando de 25 anos. Então, uma grande evolução, assim, né? Eu acho que mais do que isso, em alguns setores da indústria, principalmente dessa indústria que a gente trata da digital, o reconhecimento já é maior, né? Então, eu acho que, assim, há uma década atrás, uma década e meia atrás, eu acho que, por exemplo, o Tim Brown abriu um grande caminho quando ele começou a falar de design thinking, né? Então, ele começou e falou, olha, a forma de pensar do designer, ela pode ser aplicada a um contexto diferente dos produtos que vocês estão acostumados a ver designers entregar. Então, eles entregam peças gráficas, eles entregam produtos, eles entregam não sei o quê, mas eles podem desenhar negócios, eles podem desenhar serviços, eles podem desenhar experiências. E eu acho que isso abriu a caixa de Pandora, assim, da atuação do designer fora das áreas onde tradicionalmente ele já era reconhecido enquanto profissional técnico, né? Então, assim, eu atribuo muito desse mérito ao pessoal ali de Stanford, ao Tim Brown, a galera, eu acho que abriu essa porteira, né? E aí, gradativamente, nos países em desenvolvimento, como o Brasil, isso foi chegando. Então, a gente vê nas últimas décadas, por exemplo, na área que eu atuo, que é a área da tecnologia, a galera é bastante familiarizada com isso. E, para minha surpresa, por exemplo, quando a gente atendeu um grupo setorial, assim, do Sebrae, de CDL, assim, dos dirigentes lojistas, né? Eu tive a grata surpresa de ver que nesse setor também já estava bem disseminada essa ideia, assim, né? Então, eu acho que houve um grande progresso, sabe, Giovanni? Sim. Mas nesse livro, a gente faz uma crítica até muito mais interna. Eu acho que, assim, o trabalho foi tão efetivo desses profissionais que a maioria do setor industrial já reconhece o designer e já oferece essa cadeira para ele, sabe? O que eu acho é que o designer muitas vezes não se sente confortável para ocupá-la, né? Por conta de algumas coisas. Então, por exemplo, no mundo digital, a rastreabilidade é quase nativa. Então, assim, com poucos comandos, você coloca um Google Analytics no site, você coloca um Hotjar, um plugin, enfim, você consegue mapear tudo que o usuário está fazendo dentro daquela interface, né? Mas designers não se sentiam, os criativos normalmente não se sentem, os criativos não se sentem confortáveis em analisar esses dados, em expor eles, porque isso envolve um pouquinho de conhecimento em matemática, de lógica e tal, e que às vezes eles não se sentiam confortáveis. Ele entrou no curso de design porque ele era bom desenhista, ele entrou não sei o quê, e aí, pô, então matemática não é para mim. E aí essas cadeiras mais estratégicas, embora na prática se esteja fazendo design, então muitas vezes sendo ocupadas por pessoas que não têm essa formação. Então eu acho que tem uma questão de o designer começar a se enxergar, desenvolver as capacidades que ele sempre teve potencial de desenvolver, mas que ele achava que não precisava. No universo atual, precisa. Sim. Então, a minha reclamação aqui é muito mais da porta para dentro, assim. Uhum. Mas a gente também tenta, nesse livro, cumprir um papel, assim, de, por exemplo, tem um dos capítulos ali onde a gente, por exemplo, pega as várias fases de uma empresa, desde de um trabalho embrionário
até a fase de escalonamento da empresa, e tenta posicionar o papel dos criativos, mostrando como eles podem contribuir, né? Porque tem uma via de mão dupla, né? Então, o empresário que está lendo isso aqui, que não é do universo criativo, pode, mas eles podem me ajudar com tudo isso, legal. E o criativo também, mas isso aqui eu posso fazer, realmente, essas ferramentas estão dentro do meu escopo projetual, eu posso atender. Então, a gente fez isso dentro de um dos capítulos, a gente começa a listar, assim, essas novas roupagens criativas, assim, que surgiram nessa indústria mais recente, e começar a mostrar o que se faz, como isso se conecta com as tradicionais formas que o design sempre atuou e o que muda, sabe? Então, eu acho que ele cumpre essa função, assim. Entendi. Você já começou a responder minha próxima pergunta, então eu já vou aproveitar, vou pular essa, ou melhor, eu vou passar na tua frente, tá, Patrick? Eu vou continuar com essa questão aí, porque foi legal que realmente isso me chamou a atenção no livro, que vocês elencam, né, algumas funções do designer justamente, né, que tem aderência em qualquer empresa, né, não só numa empresa de design. E vocês mostram também, falam de oportunidades para o designer, né, dentro desse novo lugar do criativo dentro do mundo digital, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais de como que você está vendo essas oportunidades, né? E quais os papéis que o designer pode assumir nesse ecossistema, nesse mercado, os papéis que realmente que não são tão óbvios assim, né? E justamente isso que você falou, que o designer ainda não se enxerga. Onde que são esses espaços que talvez o designer ainda não se enxerga ocupando? Eu diria assim, a participação dos criativos, assim, ela pode se dar em 4 quadrantes, assim, né? Na esfera do problema, na esfera da solução, a nível de negócio e a nível do cliente. Uhum. Então, em maior ou em menor concentração, qualquer profissional da área criativa que se destaque e que ocupe uma cadeira a nível tático e operacional vai perpassar por essas 4 frentes. Então, assim, se está combinando negócio e análise do problema, ele está sendo um analista, né, um estrategista. Né? Tem espaço para esse tipo de trabalho. Né? Algumas empresas têm, então, designers atuando, e criativos em geral, né? Se a gente está falando de negócio a nível de solução, a gente está falando de design ops, né? O design operacional. Tem também. Então, o que precisa acontecer no backstage da empresa, o que precisa acontecer nos bastidores, para aquela empresa operar de forma padronizada, organizada e gerando boas experiências, né? Então, tem espaço ali também, né? Cara, o design mais tradicional, ele normalmente vai fazer essa interface entre a solução e o cliente. É o que a gente fala do designer de interface, né? Então, designer de produto, né? Está criando um produto tridimensional. É uma interface entre a solução e o cliente, né? No design digital, isso é mais latente ainda, né? Então, tem esses quadrantes para o designer atuar, né? A nível da experiência também tem muita coisa para ser feita ali, né? Tentando resolver o problema do cliente, né? E desenvolver um caminho ali que trate. Então, eu acho que essas 4 frentes, assim, elas abriram um universo de novos cargos para os designers, que às vezes até não tinham nem nome, mas que eles já estavam fazendo, né? Mas o último ponto, assim, que eu acho importante, né? Então, como eu falei, muitas vezes o designer não se enxerga, e eu acho que tem uma outra coisa, que eu acabei não comentando na resposta anterior, que é o seguinte, o designer, muitas vezes, tem esse feitiço pelo underground, entendeu? Então, ocupar um espaço muito de destaque dentro da empresa, de ser o protagonista, às vezes incomoda. Alguns vão com uma maior facilidade, outros têm um pouco mais de dificuldade. Mas eu diria assim, aquela cadeira está lá, o nome do designer está escrito, o nome do criativo está escrito, eu só não sei se é ele que vai sentar, entendeu? Porque a maioria dessa indústria já reconheceu o valor dele. Né? Legal. Muito legal, muito legal. Olá, Patrick. Não, inclusive no capítulo 2, que chama justamente negócios digitais, né? Vocês mencionam a cultura do imediatismo e a sociedade mimada que a internet criou. Vocês citam ali
duas fontes bem diversas, né? Que uma é Zygmunt Bauman, né? Que é um sociólogo e um filósofo, e Walter Longo, o reconhecido executivo de mídia, né? E a gente sabe que o consumidor de hoje é mais exigente, ele é crítico, ele busca a personalização e começou a rejeitar a cultura de massa. Como o design se torna, então, uma chave para as empresas se destacarem nesse mercado? Olha, eu acho que o designer é uma chave, os criativos em geral, em vários aspectos, né? Mas eu acho importante destacar, assim, que há uma possibilidade hoje que não existia, eu não conseguiria dar essa resposta antes das IAs generativas ou da popularização delas. Por quê? Porque hoje, se você conseguir rastrear as preferências do teu usuário, você consegue desenhar uma jornada quase que exclusiva para ele, né? Então, isso não é coisa de futuro, né? O teu feed do Instagram, ele é montado para ti, né? Com as tuas preferências. O explorar do Instagram, principalmente, né? O teu Netflix, as capas que você vê lá no teu Netflix são montadas conforme as tuas preferências, como as tuas áreas de clique, né? Então, assim, a nível ainda bem rudimentar, perto da onde a gente pode chegar, isso já está acontecendo. Então, não estou falando de futuro aqui. Mas essas experiências precisam ser desenhadas. Então, o algoritmo precisa ser ensinado. É claro que, dentro da caixa preta dos algoritmos, muita coisa a gente sequer sabe como acontece, como ele faz as decisões de escolha. Mas outras a gente consegue ensinar. E eu acho que o designer de experiência, por exemplo, é mestre nisso. Porque ele precisa entender, com base em experiências anteriores de outros clientes, qual foram as experiências mais exitosas para determinados tipos de perfil. E aí ele consegue desenhar uma linha mestre. E aí ele consegue ensinar uma inteligência a fazer pequenas variações dentro dessa linha mestre. Mas é extremamente perigoso você deixar a inteligência artificial seguir sem uma linha mestre. Entendeu? Sim. Então, ele pode fazer escolhas binárias ali e ir montando uma experiência extremamente personalizada e individualizada, mas precisa ter uma linha mestre. Mas dá para fazer. Então, eu vejo o designer de experiência, por exemplo, trabalhando ali. Né? E a gente pode extrapolar isso para vários outros setores. Mas, assim, só para a gente conseguir deixar mais tangível, esse é um exemplo de onde eu acho que os criativos podem atuar, sabe? Legal, legal. Outra coisa que me chamou a atenção também, Júlio, foi o fato de ter um capítulo inteiro no livro dedicado ao uso de dados, né? Sobre design orientado a dados, ou data-driven design, ou como vocês dizem no leme, uso criativo de dados. Você ficou feliz com isso, né, Patrick? Lógico, sempre que a gente toma uma decisão baseada em dados, eu já estou antevendo resposta. O Patrick fica muito feliz com isso. Eu sou apaixonado por esse tipo de coisa, né? Júlio, você pode explicar para a gente alguma das melhores práticas do uso de dados no design? Sim. Olha, eu gosto de dizer assim, quando eu ministro palestras nessa área, assim, teve uma canadense num evento grande que eu participei, que estava falando sobre o uso de dados, que ela falou, olha, dentro da nossa empresa, dados é rei, né? E ela falou, a gente, por exemplo, faz teste AB para tudo. Então, assim, tudo que acontece dentro da empresa, o cara tá lá dizendo que o botão deveria ser vermelho, o outro deveria ser azul, nós não entramos em discussão. A gente coloca 2 semanas o botão vermelho, 2 semanas o botão azul, olha para os dados e diz qual gerou mais clique, qual chegou mais perto do que a gente queria, e vai ficar o botão que deu maior engajamento, ponto final. Né? Ficando o designer brabo de estar estragando o layout ou não importa. O que importa é o resultado dos dados. Né? E ela falou, certa vez aconteceu algo até muito interessante. Ela falou que o departamento dela, que cuidava de dados ali, ele também cuidava da parte de layout de página e tal, e eles receberam um chamado ali que parece que numa das páginas de pagamento da empresa estava dando um bug na hora do pagamento que mexia uns 4, 5 pixels para o lado, assim,
a página de pagamento. E aí, ó, por favor, conserta ali que está dando um erro, a página dá uma tremidinha. Aí elas falaram, a gente, faz sentido e tal, mas, pô, vamos testar. Vamos deixar 2 semanas sem o erro e 2 semanas com o erro. Qual que vende mais? Ela falou, não só aquela página continuou com o erro, como a gente começou a testar erro em outras páginas, né? Não conseguiram explicar pela neurociência nem por nada por que vendia mais a página que dava uma tremida. Mas fato é que dava uma tremida e eles não arrumaram. Então, assim, vê o que é a cabeça de uma empresa que tem a cultura de dados, né? Então, assim, até o erro é tratado como experiência, assim, é analisado, né? E a gente usa bastante isso. Só que a gente defende a lógica de uso criativo de dados, que além de você ter o que já é senso comum, assim, né? Olha, olhar para dados, né? O que o Demian fala, né? Então, sem dados você é só mais uma pessoa com uma opinião, né? Que eu acredito bastante nisso. Então, assim, isso aí é senso comum. Agora, o que eu acho legal é o seguinte: o dado, ele te dá, assim, a precisão da tua tomada de decisão. Mas tem pontos de conexão entre os dados que, às vezes, os dados não contam a história. E aí tu vai precisar de uma narrativa. Essa narrativa, ela é criativa. Ou seja, você tem que ter uma história que faça sentido a conexão entre um ponto e outro, né? A nível estatístico, a gente faz lá o índice de correlação, né? Para a gente ver se faz sentido essa associação. Mas antes de ela acontecer, ou de ela ter volume, ou de qualquer coisa, o designer, só assim, no trabalho de estatística descritiva, já consegue unir e fazer essa conexão. Essa conexão é o que a gente chama de uso criativo dos dados. Então, em caráter de exemplo, por exemplo, quando a gente vai desenhar o público-alvo, assim, é difícil você se sensibilizar com dados estatísticos. Mas quando esses dados viram uma narrativa, contam uma história, viram um personagem, é muito mais fácil. Quando você está assistindo uma série ou um filme de ficção, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo, você normalmente tem dificuldade, especialmente se você não amar ficção, de se envolver com a história, até você comprar a história do personagem, né, do protagonista. Então, quando você compra a história do protagonista, pouco importa se ele é um robô, se ele é um cachorro, se ele é um ser humano, você entrou na história, né? A gente precisa sensibilizar times, por exemplo, na área de marketing, de design, em todas as áreas criativas, a gente precisa sensibilizar o time a construir para um público específico, mas os dados duros e frios às vezes não são suficientes. Agora, quando a gente transforma esses dados em histórias, eles ganham muita força. Só que essas histórias precisam estar ancoradas na realidade, precisam ter conexão com a realidade. E a realidade é representada através dos dados. E aí, para essas histórias terem uma cola, a gente precisa contar uma narrativa que conecte um ponto ao outro. Então, veja, quanto mais dados eu tiver, maior, assim, a quantidade de pontos que eu tenho nesse joguinho de ligar pontos para construir um desenho, entendeu? Então, mais fidedigna fica a minha história, mas eu ainda vou precisar das narrativas para conectar os pontos. Dando um exemplo bem prático, assim, a gente vai lá, cria esse público-alvo, mas a gente precisa imaginar quais são as dores que eles têm. Às vezes a minha pesquisa não disse qual é a área da interface que está com problema, qual é o problema que ele precisa resolver. Às vezes esses dados não estão mapeados. Mas se eu acredito na história, e se essa história está ancorada em dados, é mais fácil de eu imaginar uma dor que faça sentido. Eu me sensibilizo melhor porque tem uma narrativa, e essa narrativa está ancorada na realidade porque está em cima de dados reais. Então, é bem provável que essa dor que eu vá desenhar tenha maior assertividade. Faz sentido? Sim. Total sentido. Júlio, eu entendo o que você disse, concordo contigo, mas eu gostaria de fazer um contraponto, talvez até, não sei, uma provocação para a gente, né, deixar a conversa aqui mais... porque o Nizango Anais, aquele publicitário famoso, né, ele criou uma consultoria de estratégia de comunicação chamado N-Ideias, né? Onde, segundo ele, o objetivo é ter ideias que não foram, abre aspas, estragadas por pesquisa de mercado. Tá? Fecha aspas.
É claro que o problema não são as pesquisas de mercado, é claro que o problema não são os dados, né? Certamente ele também entende isso, né? Agora, tentando entender o lado dele, né? E para que a gente faça esse contraponto interessante aqui, acho que realmente há uma impressão, eu não sei se é uma impressão, é um padrão, que muitas vezes no mercado de comunicação, no mercado de design, a gente algumas vezes está vendo mais do mesmo. Né? Muita gente copiando, muita empresa copiando umas às outras, né? Marcas fazendo, inclusive, grandes bobagens assim, estratégicas, assim, né? Querendo. Então, onde é que está o espaço para criatividade, para experimentação nesse contexto que aparentemente é tão organizado, assim, né? Tentando entender esse lado do Nizanguanais aí de... Boa, boa, Giovanni. Agora jogou com querosene, agora vai ficar bom. Eu acho que, assim, sempre haverá espaço para inovação disruptiva. Uhum. Talvez boa parte, não toda, com certeza, mas boa parte dessa inovação disruptiva diz respeito a você jogar todas as premissas que se tinha sobre um determinado cenário fora e pensar totalmente fora da caixa. Eu não vou descartar aqui, não vou ser leviano e descartar isso. Eu acho que tem espaço para isso, né? Mas tem um universo gigante de empresas para crescerem em cima de legados onde elas já construíram alguma passagem. E aí, nesse espaço, olhar para dados é fundamental. Então, assim, eu acho que o cenário de criatividade olhando para dados, ele também é enorme. Né? Eu diria até que, comparativamente, é maior. Tá? Sim. Porque a maioria das empresas, a maioria das organizações está querendo olhar para o seu passado, aprender mais sobre o seu mercado e fazer um trabalho de melhoria contínua em cima do que já está posto, ao invés de inovar de forma disruptiva ou por completo algum cenário. Então, haverá espaço para os dois sempre, né? Eu não sou daqueles que, tipo, RIP não sei o quê, né? Acabou a inovação com dados e tal. Não, eu acho que tem espaço para os dois. Mas, também já ouvi muito, e antigamente no universo do design se dizia, por exemplo, assim, a metodologia estraga a criatividade. Uhum. Assim, quando eu escrevi meu primeiro livro, Gestão Visual de Projetos, eu fiz meu sanduíche na Alemanha, no doutorado, e, cara, o alemão é extremamente metódico, acho que ninguém duvida disso, né? Sim. As primeiras escolas do mundo de design, a escola de Unum, Bauhaus, vieram da Alemanha, e eles são extremamente metódicos. E eu não vi lá produtos e serviços menos criativos, pelo contrário, eles eram extremamente inovadores. Então ali caiu a primeira por terra, assim, eu já voltei de lá extremamente convencido e vi muita metodologia em cima do que a gente trabalhava. Depois eu escutei histórias parecidas em relação a dados, assim, né? Criar com dados te restringe muito, né? Ela atrapalha e tal. Não, eu não acho isso, né? Ainda não vi especificamente uma pesquisa científica sobre essa abordagem de uso criativo de dados, aliás, é algo que a gente tem que investigar melhor, já deve ter, eu só não conheço. Mas no universo da metodologia eu vi, tem um pesquisador, eu não vou lembrar o nome dele agora, um chinês, que ele fez um trabalho sistemático de investigação de uso de metodologias, e várias, na parte criativa. Ele tem uma resposta estatística extremamente confiável de que o uso de metodologias leva, sim, a soluções muito mais criativas. Eu acredito, e não posso afirmar como cientista que sou, né, então acredito, é uma hipótese, de que se a gente fizer uma pesquisa similar, nós vamos chegar a resultados similares também com o uso de dados. Mas, de novo, aqui não vou dizer, do mesmo jeito que eu acho que um artista pode derrubar uma lata de tinta e fazer uma pintura maravilhosa, eu acho que uma pesquisa disruptiva pode nascer, sim, de um trabalho completamente descolado de pesquisa com dados. Eu acredito que isso possa acontecer. Mas eu acho que há um Pareto invertido aí. 80% das empresas vão evoluir, né, em cima de um trabalho de melhoria contínua calcado em dados. E aí o meu último ponto para essa resposta já esteve mais longe do pequeno e médio empresário, do microempresário. Hoje em dia, armazenar dados virou commodity. O Zé da padaria lá, se ele tem uma maquininha de cartão e um software de caixa, ali ele tem uma cacetada de dados
sobre o que se compra no mercadinho dele. Sim. Entendeu? Sim. Então, está cada vez mais acessível e a lógica de uso, assim, ó, trabalhando em empresas que tu citou, assim, grandes, como Natura, a Paraty Alimentos, ali, antes de eles serem comprados pela Kellogg's, o que a gente viu é o seguinte, em relação a dados, são poucas diferenças entre o ferramental. O que muda de uma micro para uma gigante é a escala. Uhum. Porque o ferramental e o procedimental é quase similar. Não vou ser leviano dizer que é o mesmo, mas é muito parecido. Então, o que elas fazem com isso? Tá? O que vira estratégia, o que é executado, o que não é. Exatamente. Uhum. Muito bacana. Júlio, deixa eu mudar um pouquinho de assunto. Nós três somos professores universitários, né? Você é professor de uma universidade pública, Patrick e eu de uma comunitária. E esses dois modelos de universidade, aqui em Santa Catarina, acho que, né, representam o que há de melhor no ensino superior, as públicas e as comunitárias. Uhum. Entretanto, acho que todos nós temos um problema. Tá? Nossas universidades elas não conseguem reagir com a rapidez necessária a essa dinâmica do mercado. Talvez nenhuma universidade consiga, porque a gente é vinculado, né? Todos somos vinculados aos regramentos do MEC, etc, etc, etc. Né? Mas como você vê a maneira pela qual as universidades estão tentando se preparar ou se adaptar para esse mercado cujas mudanças são cada vez mais rápidas? E onde você acha que nós precisamos melhorar, nós enquanto universidade? Cara, eu fiz o pós-doutorado lá em São Francisco, na Califórnia, tá? Uhum. Eles têm uma abordagem de sala de aula bem diferente do universo que eu tive aqui, pelo menos naquela escola, tá? A Academy of Art University, ela é uma das referências mundiais em design industrial. Então, na área automobilística mesmo, os professores são renomados, assim, a maioria deles teve uma ampla passagem na indústria automobilística e tal. E, assim, a forma como eles ensinavam lá era totalmente abordagem baseada em projetos. Então, assim, não tinha praticamente aula teórica. Assim, nos semestres que eu acompanhei 2 semestres, a única aula que teve lá de um professor ir para frente da lousa e apresentar alguma coisa, fui eu que dei, foi a minha palestra. Então, assim, a dinâmica do semestre era uma desculpa de projeto, uma dinâmica de projeto, né? Normalmente era uma empresa que patrocinava, né? Primeiro semestre foi a Stellantis, uma marca gigante, guarda-chuva de carros. Sim. E o segundo foi a NASA. Eles encomendavam um projeto e o aluno, trabalhava para entregar. E os professores são mentores para ajudar ele a entregar da melhor forma possível o projeto. Eu acredito bastante nessa dinâmica, porque eu acho que quando você está, né, trabalho hands-on, que a gente fala, né, com a mão na massa ali, a tua aprendizagem ela é muito mais visceral, assim, né? Já acredito bastante nisso. E acho que tem um segundo ponto aí que talvez seja o mais importante. Você aprende a resolver o problema. Venha ele da onde vem. Então, conhecimento não é mais o que faz sentido, assim, não. A universidade não é o único e nem o maior repositório de conhecimento. Os conhecimentos não estão mais nas bibliotecas físicas. Então, assim, o professor já não é a fonte única e inesgotável de saber, né? Então, eu acredito bastante nisso, de criar um ambiente laboratorial, assim, que as pessoas consigam colocar a mão na massa e trabalhar, e pessoas experientes, com senioridade, guiando essas pessoas para trabalhar da melhor forma possível, criando atalhos e tudo mais. Uhum. Eu acho que com isso a gente vai estar criando os resolvedores de problemas, porque a maioria dos problemas que a gente vai encontrar no futuro muito próximo e cada vez mais rápido esse futuro se redesenha, criando grandes solucionadores de problemas, porque as inteligências artificiais vão resolver os problemas padronizados. Os problemas padronizados ela reconhece e resolve. O que a gente vai precisar é de um grande pensador e articulador para resolver os problemas que ainda não foram pensados ou que ainda não são recorrentes. Né? Alguém vai ter que resolver. Eu acho que treinar as pessoas a resolver problema em qualquer das áreas vai ser um baita diferencial.
aquele formato tradicional, eu acho que ainda serve, assim, para você, mais inspiracional, mais motivador e tal, acho que ainda é importante, não conseguir me desprender completamente disso. Mas eu estou cada vez mais convicto de que esse ambiente laboratorial, de experiência, assim, tem sido mais relevante para os alunos do que aquela aula maçante teórica, né? Então, isso eu também queria ouvir a opinião de vocês. Não, é verdade. Agora eu que virei o entrevistador. Quanto mais prática, quanto mais mão na massa, mais o conhecimento ele se expande, ele também fixa, né? Nós somos seres produtivos, então a gente tem que produzir para aprender. E eu acho que também na produção a gente erra. E errar também faz parte do aprendizado. Se a gente não errar, a gente não vai aprender, né? Então eu gosto muito de fazer, nas minhas aulas, pelo menos, né? Eu dou aula, por exemplo, de disciplina de UX. Eu dou uma bela base teórica, porque é importante ter um embasamento, mas eu gosto de colocar um projeto ali, mão na massa, que envolve pesquisa, que envolve desenho de persona, que envolve. Opa, espera aí que eu vou voltar a minha resposta, tá? Também. Porque o alarme aqui me atrapalhou, Tá bem. tá bom? Então, Júlio, eu gosto muito dessa coisa de mão na massa também. Inclusive, na disciplina que eu leciono, uma delas, né, que é o X, eu gosto de dar uma bela base teórica, porque precisa dessa base teórica para os alunos entenderem, né, terem um bom conhecimento, mas eu já vou logo para a mão na massa, um projeto ali que envolve pesquisa, que envolve desenhar personas, que envolve desenhar protótipo, que envolve testar o protótipo, corrigir o que foi testado, né? Então, quanto mais a gente coloca em prática, mais o conhecimento fica fixado. E outra, a gente aprende muito com os nossos erros. Se a gente não errar, a gente não aprende. Então, esse método de colocar a mão na massa, trazer para próximo da realidade que acontece nas empresas, no dia a dia, para mim, é a melhor forma da gente desenvolver um aluno hoje, né? Eu concordo com vocês, mas eu acho aí que também são níveis diferentes, são estratos diferentes, assim, né? Eu acho que você consegue fazer por exemplo, colocar uma turma com esse método de resolução de problemas ou de, né, pedagogia baseada em projetos, por exemplo, quando existe já um mínimo de repertório construído, tá? E aí eu acho que a teoria é importante, tá? Por exemplo, você pega, né, gente que já tem um mínimo de repertório, de leitura, não sei o que, você larga os caras vão começar a... Agora, se esse repertório não foi construído pela teoria ainda, eu acho que a prática não funciona tão bem. Eu acho que por isso que esse equilíbrio entre a teoria e prática, como o Patrick falou, acho que realmente é fundamental. Realmente, você lá em São Francisco, os caras, pô, todo mundo, né, alta construção, né, de repertório, então não tem muito que agora, né, por exemplo, você pega aluno de graduação que às vezes ainda tem, né, a gente está pegando alunos de graduação que chegam com problemas de uma estrutura educacional, problemas estruturais, a educação tem problemas estruturais sérios, né, e eu acho que essa construção de repertório é um problema ainda. Né? Verdade. Eu tendo a concordar, é por isso também que eu não consegui largar das minhas aulas teóricas, eu acho que sinto essa necessidade, enquanto professor, de entregar, de dividir o que eu tenho e não guardar assim comigo, né, e acho que acaba ajudando. E mesmo lá, Giovanni, eles têm, né, eu acabei não explicando isso, mas assim, as bases fundamentais deles são muito extensas, assim. Sim, então eles têm 4 semestres, assim, onde todos os semestres, por exemplo, eles têm aulas de sketch, né, então, para eles é muito importante e tal. A mesma coisa eles vão tendo em cada uma das frentes que o design precisa atuar. Isso é bastante relevante. Aí tem uma outra coisa que eu acho que é legal ressaltar, assim, que eu tenho visto um fenômeno crescente agora, né? Aquele mesmo cliente, acho que foi o Patrick, não lembro se foi o Patrick ou o Giovanni que mencionaram, né? Da sociedade mimada e tal. Aquele mesmo cliente é também um aluno, né? Tá chegando.
Sim. Então, assim, muitas vezes ele acha que aquele repertório tem que ser inteiramente disponibilizado pelo professor e que ele tem que ficar passivo no processo, porque ele está acostumado que o iFood entrega na casa dele. Uhum. Ele é passivo em quase todo o processo, né? Toda vez a experiência é desenhada para ele. E aí eu brinco com os meus alunos em sala de aula, falo, pois é, mas agora você é o entregador. Agora você é o motorista do aplicativo. É você que vai entregar o lanche para o teu cliente. E aí você tem que aprender a fazer os trajetos, aí você tem que aprender a dirigir, você tem que... Então, temos que construir essa base, mas ao mesmo tempo a gente tem que jogar esses desafios assim, para eles desenvolver a sua capacidade de dar seus pulos, né? Porque isso eu acho que está sendo cada vez mais raro, e assim, o profissional que faz isso muito bem, nada de braçada nesse mercado, né? Uhum. Verdade, verdade. Saber dar os seus pulos é muito importante, viu, galera? Tem um colega nosso, inclusive, que esse é o jargão dele. Assim, é o jargão dele. Um abraço para o Luciano. Isso aí. Bem, estamos chegando no final do nosso papo, infelizmente. A gente teria muito mais coisa para falar aqui sobre design, mas eu queria terminar aqui, Júlio, com uma pergunta para você. Qual seria o seu conselho para quem quer ingressar na carreira de design? Houve também um movimento gigantesco de migração, pessoas que eram de outras áreas migrando para design, né? Para quem está iniciando a carreira, ou mesmo para quem quer... O quê? Gente fazendo transição de carreira também, bastante. Né? Isso, fazendo transição de carreira. Então, que conselho você daria? Cara, eu acho que a primeira coisa é meio óbvia, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Então, eu acho que assim, a premissa básica, a pessoa tem que ser curiosa, né? Eu acho que os profissionais criativos são normalmente pessoas extremamente curiosas. Você precisa se interessar por assuntos, ter curiosidade, mergulhar profundamente. Isso eu acho que é premissa básica, né? E aí, trazendo especificamente para a indústria criativa, eu acho que tem alguns requisitos que vão ser cada vez mais recorrentes, né? Eu acho que depois de ter dedicado um capítulo inteiro para o uso de dados, eu acho que isso já está meio que solidificado. Eu acho que o designer e o criativo em geral precisa começar a vencer o trauma da matemática, entender que isso é importante. Sim. Eu falo assim, eu sempre falo em sala de aula, 80% das consultorias que a gente presta, a parte analítica a gente faz com regrinha de 3. Aí eu falei, se você não era bom em trigonometria, se você não era bom em calcular o seno, o cosseno, a tangente, se você não era bom em... Não importa. Você sabia fazer regra de 3? Não, eu sabia fazer regra de 3. Então, tu vai conseguir fazer 80% das análises que a gente faz aqui. E isso já vai te resolver uma vida, né? Então, eu falo, cálculo percentual e regra de 3, tu faz uma análise descritiva maravilhosa, né? Então, dados eu acho que é um outro fenômeno bastante importante. E uma terceira questão que eu acho bastante importante é fluência no vocabulário e no mundo dos negócios. Você precisa entender como os negócios se desdobram, você precisa entender o que é relevante do ponto de vista do cliente, o que é relevante do ponto de vista do empresário, do produto. Isso eu acho que precisa acontecer. E uma mais recorrente, eu acho que tem que ter fluência em tecnologias digitais. E aí podemos colocar principalmente inteligências artificiais, mas várias outras frentes aí, programação e tal, eu acho que ajuda bastante, né? Mas esse já vira um extra, assim, né? Os basilares eu acho que é curiosidade, análise de dados, né? Entender de negócios, você já está lá na frente, sabe? Muito bom. Júlio, antes de terminar, eu sei que você gostaria de mostrar o livro, né? Obrigado, Patrick, por me dar a oportunidade de um jabá, né? Opa. O livro está aqui, Design 5.0, o lugar dos criativos na indústria digital, né? A gente lançou junto com esse livro, ele está disponível na Amazon, é o link mais fácil, que chega mais rápido na casa de vocês, mas também em várias livrarias online e livrarias físicas. E a gente lançou junto também um EAD, né? Porque a gente sabia que a experiência toda, principalmente a parte dos cases, não ia ter como colocar inteiramente no livro. Então a gente está em fase de pré-lançamento do EAD. Depois, quem ficar um pouquinho interessado, visita a nossa página lá, leme.ufsc.br,
que é a página do nosso laboratório, e lá tem um pouco mais de informação sobre o livro e o EAD, mas é um livro que eu recomendo a leitura. Eu acho que ele faz uma fotografia do design atual, dos criativos do universo atual, e sou suspeito de falar porque sou o principal autor, mas realmente acho que ele trouxe uma contribuição importante e relevante para o momento. Muito bom. Eu vou deixar o link da Amazon já com o livro bonitinho aqui para o pessoal só clicar, né? Ele já vai clicar e vai cair direto no livro lá do Design 5.0. Muito bom. Júlio, muitíssimo obrigado pela tua participação, muito bacana a conversa. Gostaria de agradecer também a Carolina Coral, a assessora de imprensa de vocês, que fez essa ponte, e para que a gente pudesse conversar. Então, muitíssimo obrigado. Esperamos contar com a tua presença em próximos episódios, porque certamente vamos ter demanda para mais conversas. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Patrick. Foi um prazer conhecer vocês, foi um prazer conversar com vocês. Precisando de qualquer coisa, estamos por aí. Quando eu tiver uma passagem por Lages, aí eu aviso vocês para a gente se encontrar. Por favor. Por favor. Muito bom. E você, gostou deste episódio? Gostou do papo sobre Design 5.0? Então, se você gostou, deixe sua curtida. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Um grande abraço e até mais, pessoal.